Bom dia mais uma vez. O que me traz ao grande expediente é uma questão que vem causando problemática e agora causando também até falta de respeito e consideração. Pessoal, semana passada eu não estive aqui nesta plenária, na sessão da Câmara, por motivo de doença. Estava doente e não pude vir, né? Então aqui foi falado um assunto com o qual eu venho batendo há muito tempo, porém ficou esquecido. Então, eu queria fazer uma pergunta aos senhores vereadores, eu gostaria que prestassem bastante atenção na minha pergunta, para que respondam ela. No tempo que vocês querem responder, vocês podem me apartear que eu... na sessão passada, foi falado em relação à questão do açude da Lagoa do Canto. Esse problema que vem causando mais problema ainda. Então, o vereador Neto da Sinuca, ele perguntou aqui há quanto tempo estaria esse problema, que ninguém sabia desse problema, como é que estava essa situação, porque não tinha sido falado. Aí eu pergunto, senhores vereadores, alguém aqui sofre de amnésia? Porque eu falei este assunto no dia 15 de março de ano passado, quando eu pedi a parte nesta tribuna. Aí foi resolvida a situação de lá, imediatamente o Neto se prontificou e resolveu a situação. O Neto, em parceria com o prefeito, resolveu a situação, deixar isso bem claro, né? Porém, eu fiquei cobrando, e a parede, só que eu não fui para a rede social não, porque eu tenho o número do senhor prefeito e sei falar com ele, ele me atende. Não precisou ir para a rede social para pedir, não. Nem para mostrar nada, não. Eu levei lá a pessoa responsável, que eu tinha como responsável, que não foi responsável na situação. Então, assim, quando foi depois, em dezembro, eu fiz um requerimento de passagens molhadas e também fiz um requerimento em relação ao açude. Coloquei até a questão da BR-116. E todos aqui se prestaram atenção, ouviram quando eu falei. Então, assim, por que sexta-feira aqui, só pelo fato de eu não estar naquela cadeira, ninguém mencionou o meu nome para dizer que eu já estava à frente dessa situação? Apenas a Raquel, somente a Raquel falou essa situação, disse que eu já estava à frente disso aí. Então, é muito complicado você fazer uma coisa e outro batizar. É muito complicado você correr atrás de uma coisa e seu fulano dizer que está feito. Então, assim, esta casa faltou com respeito para comigo, porque ninguém se opôs a dizer que o Arnaldo está à frente disso. Ninguém falou nada. Né? Então, o que aconteceu? Permita uma parte, vereador. Pode falar, vereador. A casa não pode ter faltado respeito com Vossa Excelência. É prática comum e é direito de cada um dos vereadores usar a tribuna, usar a parte sobre assunto que ele considerar necessário. Toda a Morada Nova, o Aruaru inteiro, sabe do trabalho desenvolvido por Vossa Excelência na defesa das suas comunidades, das suas ideias, e em relação ao açude, todo o crédito é seu. O que aconteceu aqui é que a Raquel fez essa explicação, o vereador Ronald colocou, mas não teve uma intenção, uma maldade, um interesse em ser pai de nada, em se sobressair sobre ninguém. Morada Nova inteiro, o Vale do Jaguaribe, o estado do Ceará, o Brasil, quem assiste internet, quem acompanha a Câmara, sabe que aquela luta é uma luta sua e nunca ninguém vai poder se sobrepor sobre isso. Essa luta é sua, ela tem a sua identidade, ela tem a sua cara, o seu jeito e a sua forma de ser. Como é grande a sua luta em defesa dos agentes de saúde, como é grande a sua luta em defesa do seu distrito de Aruaru, das suas comunidades e daquilo que você gosta. Então, pode ter certeza que essa casa lhe teve e lhe tem todo o respeito que lhe é devido. Obrigado. Arnaldo, depois eu queria uma parte também. Pode falar. Pode ser logo? Pronto. Arnaldo, essa casa, em diversos assuntos que aqui é trazido por um ou outro vereador, se ele não for imediatamente resolvido, ou seja, com a sua intervenção, no outro dia ou por 2 dias depois ter essa intervenção e ser resolvido, ele vai ser comentado por N outros vereadores. Tem assuntos aqui que todos os 15 vereadores que estão hoje, os 15 que estão
no passado, e os 15 que estão há 10 anos atrás já comentaram o mesmo assunto. Não tenho nem dúvida disso. Por exemplo, tem assunto aqui que já deveria ter sido resolvido há 10 anos atrás. E o cara nem mais vereador mas foi ele que puxou o assunto e ela se renova dia a dia quando o caso não é resolvido. Eu acho que, na minha opinião, não houve nenhuma intenção, como disse o Wilmar Sérgio, de lhe ferir ou lhe agredir. Quem trouxe o assunto para cá, se eu não me engano, foi o doutor Nacério. Com certeza. Né? Que pouco tem ligação com Aruaru. Eu acho que o Nacério, se tiver como médico, talvez alguma ligação lá, mas é pouquíssima. Então, assim, não foi em nenhum momento. E outra coisa, raramente diz assim, olha, rapaz, a não ser quando a pessoa está presente. Olha, esse assunto eu já trouxe aqui o ano atrasado, eu já trouxe em 2013. Quando eu estou aqui, eu digo, olha, eu venho falando isso desde 2013. Quando eu não estou, nenhum vereador, talvez nem se aperceba, né? Porque é normal, como disse o Imar, a gente tratar desses assuntos e a pessoa partear, seja ela quem for, né, para tratar devidamente aquele assunto. Mas não houve nenhum, lhe garanto isso, em nome do Nacério, em nome do Ronald, em nome dos demais vereadores, não houve nenhuma intenção de dizer assim, rapaz, esse assunto o pai sou eu. Não houve não. Houve a intenção de querer realmente melhorar a condição daquela parede lá. Obrigado. Vereador, eu queria uma parte também, mas se puder agora. Pode ser. Pode? Obrigado. Vereador, é o seguinte, Vossa Excelência, é porque entrou agora, né? Mas eu vou lhe contar uma boa. Já estou saindo. Entrou agora aqui na Câmara Municipal, mas eu fiz 174 requerimentos e ofício em 3 anos. Você falou nos ofícios, né? E eu tive uma resposta de 40. Né? E o resto, não tive a resposta. Se esses 40 que a gente recebeu a resposta, se tivesse sido resolvido, tudo bem. Mas o pior que não é. Mas a gente fica feliz porque recebeu menos a resposta, né? Então, o fato que você falou do requerimento. Você tem a sua razão, fez o seu requerimento, é a sua vontade que você tem de fazer o requerimento que realmente tem uma resposta ou que de sim ou de não. Não é assim? Certo. Mas a gente tem que se acostumar, né, com as coisas do nosso município, que é Brasil, mas eu não tiro a sua razão também, da sua indignação, eu não tiro hora nenhuma, porque as coisas não é como a gente quer, as coisas é como acontece, não é assim? É. Então, muito obrigado aí, e só tenho a agradecer a você, pois tá. Só para concluir essa questão, dizer que assim, eu estive essa semana com o Neto, com o engenheiro Renan e com o técnico Hernandes, para resolver a situação de lá, e hoje eu tenho a convicção e a aprovação do senhor prefeito Wanderlei Nogueira, que após o carnaval a gente vai finalmente começar aquela obra tão esperada, com o qual a população está amedrontada, assim como também todos que visitam aquela parede, né? E assim dizer que, de antemão, eu já agradeço a boa vontade do prefeito e tenho certeza que nele e no Neto, mais uma vez, eu confio que agora vai sair, se Deus quiser. Arnaldo, antes de você encerrar, que eu acho que até meu nome foi citado, eu quero só reiterar que Vossa Excelência já tinha trago esse assunto, né, pedindo ajuda da presidente para resolver essa situação do açude, da parede do açude, e dizer também ao vereador Neto a questão dos requerimentos. Antes fossem os requerimentos a solução da nossa cidade, porque muitos assuntos são resolvidos na própria secretaria, junto ao executivo, porque é poder do executivo executar as suas ações, e com certeza não vai ser vereador, eu sei que o vereador ele leva a demanda, mas ele vai selecionar o que é de suma de importância naquele momento e o que é que o recurso prioriza para que seja atendido. Então, demandas nós temos, recebemos todos os dias. Quero parabenizar Vossa Excelência por puxar esse assunto, um assunto que pode causar um grande dano àquela sociedade que há mais de 10 anos existe essa problemática. Ano passado foi diminuído o sangrador para evitar
um acidente maior, e que o Neto e o prefeito Vanderlei nos atendeu prontamente. Eu fiz o intermédio entre o prefeito com Vossa Excelência para que a gente pudesse ter um plano de ação para atender aquela comunidade. Parabenizar pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, presidenta. E aqui agora eu também quero vou fazer por escrito ainda para entregar aos meninos, mas eu quero fazer uns requerimentos, porque assim, nós estamos, presidenta e senhores vereadores, com uma rua, a rua Francisco Ângelo, lá no Pajeú, ela está com 12 anos que ela está interditada, só por falta de uma pequena ponte, uma pequena passagem molhada. Do lado de cá, todos querem que seja feita. Do lado de lá não querem porque aproveitam a rua como garagem. Então, assim, mais que a gente realmente está lutando, a população está querendo fazer abaixo-assinado para que lá seja feito. É uma coisa pequena, muito pequena de ser feita. Porém, a rua está interditada. Nem a pé dá para passar porque fizeram uma pontezinha de madeira, mais ou menos nesta largura, e não tem confiança da gente passar em cima dela, né? Então, pedir que... eu não vou mais direcionar a Secretaria de Obra, porque a gente pede e não tem resposta. Então, assim, pedir que a presidenta, que esta casa, que o senhor prefeito, ele tome providências em relação àquela questão. Se for o caso, nós como rua, nós como comunidade, a gente pode até ajudar financeiramente. A gente quer que faça e queremos que tenhamos também o aval para poder fazer aquela situação. Outra questão, lixo. Nós estamos acompanhando a situação de São Paulo, de Minas Gerais, de vários Belo Horizonte, a questão das chuvas, que aquilo ali não é causado pela chuva. Entendam isso, chuva não faz mal a ninguém, chuva só faz o bem. O que causa aquilo ali é a falta de consciência, a falta de respeito com o meio ambiente, a agressão à natureza, onde eu rebolo o lixo em todo canto, onde eu faço casa em barreiras, onde eu aterro açude para fazer casa. A água quer seu curso, a natureza quer seu espaço, e o homem invadiu. Porém, voltando para o Aruaru, o nosso lixo de Aruaru, hoje a gente tem um caminhão coletando lixo, que passa todos os dias, atendendo Aruaru, Patos, Lagoa Funda e algumas localidades. Porém, o que está acontecendo? Me pergunto eu aqui, e pergunto a vocês, qual seria o meio legal de poder punir os infratores com o qual estão, mesmo o carro passando na sua rua, e eles carregam uma carroça de lixo ou carro, porque no dia que eu saí daquele dia que eu saí daqui da Câmara, quando eu cheguei no Aruaru, o carro estava descarregando uma carrada de lixo no açude da prefeitura, lá perto da minha casa. E eu já tenho falado, presidenta, muitas vezes, mas assim, fica chato, às vezes pode até a gente querer que eu morar uma briga pessoal, e eu acho que eu sozinho não resolvo. Eu quero... Só para concluir. E assim, todas as ruas do Aruaru, pequenas rampas estão sendo construídas, mas principalmente as estradas da localidade, o distrito de Patos e a beira do rio. Olha só, na beirada do rio, aonde toda a água, quando o rio encher, vai levar esse lixo para onde? Lá em Tupibueiros. E olha que o IMAM também está fazendo um trabalho muito eficiente dentro do Aruaru. Está fazendo um trabalho altamente eficaz, né? Então, assim, tem os PEV, como eu já falei aqui, que foram instalados semana passada, né? São 3 PEV, a gente pede mais um, mas foram 3 instalados, já é um grande passo. Aí tem o carro que vai dia de segunda-feira, mas aí agora eu me pergunto, onde é que está a responsabilidade de eu, como cidadão, para resolver isso? Já que eu não tenho consciência para resolver, então alguém tem que começar a tomar providências. Eu queria só passar para você, por questão de ordem, nós temos legislação, sim, onde causa a questão da multa, né, do cidadão. Agora, eu acho que o que está faltando são fiscais para atuar, não só na sede, que esse é um problema também recorrente quando se trata de limpeza pública. Nós vimos aqui várias ruas, eu digo porque a gente recebe demanda e são atendidas, e no outro dia, quando a gente chega lá, o problema persiste, porque a população em si ela faz esse mau uso de sua educação, vou chamar aqui, porque eu acho que isso é uma falta de educação, que traz vários problemas de saúde, entre outros. Então, eu acredito que o que está faltando é atuação. Então, eu acho que Vossa Excelência deve procurar, principalmente, a CEINFRA,
né, para ver como é que está sendo feito. Eu também posso até acompanhá-lo para saber como é que está sendo feita a aplicação dessa lei, porque já existe lei que penaliza, né, o cidadão no qual fere a legislação municipal, que prega justamente isso, né? A colocação de lixo ou entulho em locais proibidos, na rua, no caso, locais onde não é feita a coleta ou até mesmo particulares. Exatamente. Então, isso é uma questão de crime mesmo, e ele tem que responder por isso. E para concluir, eu peço a essa casa também que, assim, se puder me acompanhar e me ajudar, que vamos fazer um requerimento e pedir que seja implantado um carro para as comunidades, presidenta Raquel, porque o que acontece? Comunidade também causa lixo. Também comunidade também tem tudo que tem na sede, tem nas comunidades, né? Um dia desse eu conversando com o Ricardo, ele disse: o único vereador que pede iluminação pública para as comunidades é você, lá do Aruaru, porque as pessoas pedem para a rua fulano de tal, a rua fulano de tal. Mas estão esquecendo que nós, da Aruaru, temos 50 localidades, 45 povoadas. Então, assim, lá também precisa de iluminação pública, lá precisa de saúde, lá precisa de educação, lá precisa de limpeza. Então, assim, eu tenho localidades que tem 110 famílias, como o assentamento Amazonas. Eu tenho localidade que tem 80 famílias, como a Lagoa do Canto, Bastiões, e assim, não entra o carro para ir buscar esse lixo, né? E olha que nós, como comunidade, a gente já conversou, a gente só quer uma vez, em 15 dias, 2 vezes mensal. Já adquirimos o local, colocamos o lixo ali, o carro vai sair buscando porta em porta, não, só naquele local. Então eu peço a Raquel e aos senhores vereadores que me ajudem nessa questão, porque assim, parece que eu sozinho falando, parece que a coisa fica mais devagar. Não, né? Arnaldo. Mas assim, eu confio que vocês vão me ajudar nessa mais uma vez. Arnaldo, eu assim, sobre essa questão de iluminação pública, eu acho que houve uma má informação do caso do Ricardo, né? Porque eu mesma fui uma que pedi para a localidade do Poço da Pedra. Não, ele falou né? a nível de Aruaru, Raquel, viu? Não, é a nível de Aruaru, certo. E localidades onde o carro do lixo, né, da coleta normal, ele passa, são muitas demandas a serem pedidas, novas demandas. A gente tem também problemática onde você vai, em qualquer distrito, eles não se conseguem abrangir por totalidade os distritos, até porque eles são imensos. Né, eles têm muitas localidades e acaba realmente ficando desprovido. Então, isso realmente é uma questão de projeto. Eu acho que o município devia fazer uma projeção para começar a atender essas localidades, que não é uma problemática só do Aruaru. Isso eu sei, porque nós temos aqui no Perímetro, nós temos no próprio Roldão, nós temos no Iraponga. Aonde tem localidades, a gente tem essa problemática, porque é feita a coleta apenas na sede, né, rural, e as localidades elas não têm acesso realmente. Pois é, no mais, muito obrigado. E se Deus quiser, sexta-feira, eu acredito que eu venho aqui já dizer que as máquinas já estão no Aruaru e lá na Lagoa do Canto para resolver o problema do açude. Obrigado.